né, a alguns quilômetros de distância do Newton Santos, e com vitória do Flamengo, 2-1 para cima do Fortaleza. Jogou muita bola, o Bruno Henrique foi o autor dos 2 gols. O Rogério Ceni falou depois do jogo, deu uma pincelada na vitória do Flamengo e nos episódios que envolveram essa importante vitória no Campeonato Brasileiro. Fico triste, acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, o Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele, eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez 2 gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Mas eu entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada um pouco com essa convocação, não poder ir para a seleção, tá no Flamengo, jogando pelo Flamengo, sair no jogo. Eu achei que era o momento de tirá-lo, colocar o Muniz com mais energia, né? Até porque o Muniz vem treinando também há mais tempo, mas não deixa de ser um grande jogador, não deixa de ser um menino nota 10 que teve, acho que uma atitude que não é condizente com o que eu conheço do Pedro. Michael, Bruno Henrique, e Vitinho, os 3 subiram de rendimento no segundo tempo, né? De intensidade e de distância. O problema é que você toma o gol muito no começo do segundo tempo. Isso sim é uma coisa que incomoda a gente, porque a gente volta para o segundo tempo alertando justamente disso e acaba tomando gol com menos de 30 segundos. E aí o comportamento da equipe fica um pouco mais alterado. E normalmente quando você começa a correr mais de forma errada, é onde você começa a sentir um pouco mais de desgaste. E primeiro que é natural, que também, em determinados momentos, o cansaço vai batendo. Nós temos esses jogadores que estão iniciando os jogos consecutivos, já é o 4º ou 5º jogo que a gente joga com praticamente o mesmo time. Jogador diferenciado, uma pessoa também muito querida por todos, acho que todos têm vídeo as homenagens que o clube fez, que os atletas fizeram, que o torcedor fez hoje aqui na arquibancada. Ele é um cara nota 10, fácil de se lidar no dia a dia, talentosíssimo, vai fazer muita falta pra gente. Vai pesar muito porque agora, além dos 4 desfalques, nós também temos a saída do Gerson para esses próximos 4, 5 jogos e a não volta desses outros jogadores. Então, nós vamos ter que encontrar alguma solução de maneira parecida ou pouca coisa diferente para tentar minimizar essa ausência que é muito significativa pra gente. Foi impressionante, né, Pedro, como mudou do primeiro para o segundo tempo. O Flamengo se impôs de tal forma na primeira etapa que não deixou o Fortaleza respirar, poderia ter feito até mais gols. Aí, como bem definiu o Rogério, leva o gol no princípio da segunda etapa e o segundo tempo foi outro, né? Tanto que deixou boa parte dos rubro-negros na bronca. O torcedor ficou bravo com o segundo tempo do Flamengo, que acabou também por méritos do Fortaleza, do adversário, né? As mudanças processadas no intervalo pelo Vojvoda surtiram o efeito necessário, também por méritos do Fortaleza. O Flamengo deixou o jogo bastante perigoso na segunda etapa, Pedro. Exatamente, só não entendi quando o Ceni elogia em demasia ali o Michael, que teve uma partida muito ruim, mais uma vez. Essa situação do segundo tempo que você pontuou, Paulo, ela talvez tenha sido um dos pontos negativos do Flamengo no jogo. Teve mais pontos positivos, já adianto, mas é um time que poderia ter feito, por exemplo, um 3º gol no primeiro tempo, poderia ter resolvido, voltou a pecar em finalização como em outros jogos, nos últimos jogos, não resolveu, volta oscilando no segundo tempo, minimamente desconcentrado, sofre com o adversário um pouco mais ligado na partida, já tinha sido assim anteriormente, então talvez o Rogério tenha que abrir o olho para isso, porque não é a primeira vez e está se tornando uma constante. E agora, por outro lado, o que vinha se tornando uma constante, e aí sim tem dedo do Rogério, tem mérito do Rogério, é a situação defensiva. A gente falava aqui no último sábado, depois da derrota no último minuto do Flamengo para o Red Bull, sobre ajustes defensivos, posicionamentos, buracos no meio de campo, a transição que não havia sido bem feita, e hoje o Flamengo, através do trabalho do Rogério, conseguiu acertar a sua defesa. Não que seja brilhante, teve problemas, mas quando ele fixa um pouco mais o Diego, entende que havia um erro ali na transição, um buraco à frente da zaga, a gente até debatia se não era momento para ter o Willian Arão de volta, se tirar ele da zaga, que poderia ser feito. Ele fixa o Diego ali à frente da zaga, ele consegue igualar Arão e Rodrigo Caio no primeiro tempo bem, oferece muito pouco
pouco espaço ao Fortaleza no início do jogo. Por isso constrói o placar, depois o Fortaleza se organiza, porque é um bom time, bem treinado, mas consegue se defender. Acho que foram essas situações. Sobre o psicológico, a primeira frase que ele fala ali do Pedro, acho curioso, teve um psicológico no Engenhão, teve um psicológico também no Maracanã. Teve um gramado ruim no Engenhão, muito ruim, tem um gramado também muito ruim no Maracanã. Sorte é que o Maracanã fecha agora para tratar para a final, porque só interessa a Copa América, só interessa essa organização a toque de caixa, os times vão ficar longe. A frase do Pedro, Paulo, me chama a atenção, porque muitas vezes aqui, quando volta da coletiva do Rogério, a gente espera que ele fale sobre algumas situações negativas do time e ele não fala. Ele protege o elenco, a gente entende, e dessa vez ele falou abertamente. Então não acho que a situação da convocação olímpica esteja mexendo somente com a cabeça do Pedro. Acho que está mexendo com o ambiente do Flamengo como um todo. Pedro quer jogar, está muito claro, as postagens dele, o que ele comunica à diretoria. A diretoria não quer que ele vá. Há um ruído nessa comunicação, isso abala o Pedro, que claramente estava desconcentrado, isso abala também o Rogério, que acaba por expor o seu jogador, porque também me parece, sabe, que não está mais aguentando já tanto essa situação, está até perto de resolver, o Pedro não deve ir para a toca, a CBF deve ter que pensar num plano B para o ataque, então está mexendo com todo mundo ali. Isso diz muito sobre a reação do Pedro e também sobre a reação do Rogério. O Rogério não é exatamente de apontar dedo. O Flamengo não apontou dedo para o Gabigol, o Flamengo não apontou dedo para o Gerson, quando reclamou, o Flamengo não apontou dedo para outros jogadores e hoje acabou deixando escapar essa fumaça de insatisfação que há com tudo que envolve o Pedro. Não é só a reclamação de hoje. Para finalizar, Paulo, teve a situação do Gerson, né? Muita gente falando também a despedida dele, marcou época, ganhou tudo. Acho que isso também abalou a cabeça do Gerson. Claramente mexido, não teve uma boa atuação, não estava concentrado onde deveria, com a bola no pé, principalmente sem a bola, onde tem uma deficiência de recompor a marcação. Valeu muito mais pela entrevista pós-jogo, pelo momento, pelo que foi. Toda a passagem do Gerson nessa despedida bonita, o Flamengo até potencializou as homenagens do que exatamente dentro de campo. Era um Gerson mexido, com a cabeça um pouco longe, chorando bastante depois do jogo e mostrando que não conseguiu desenvolver seu futebol, o que não mancha em nada sua brilhante passagem pelo Flamengo, mas também mexeu essa situação, fechando de Gerson. Rogério Ceni conseguiu pelo menos começar a rascunhar, né? Aquele projeto de sempre. E o Flamengo sem Gerson? Colocou o João Gomes mais fixado, abriu o Gerson no lado de campo, agora saber quem vai substituí-lo, mas a partir do momento que ele fixa o João Gomes, tem o Diego por ali e abre essa opção, já começa a desenhar o que ele deve estar imaginando sem o Gerson por aí, Paulo. Ele tem de quebrar a cabeça, né? Nós já temos falado sobre isso em algumas edições aqui do Linha de Passe, como será montado o Flamengo sem o Gerson. Evidentemente é um cara que sai e vai deixar um espaço tremendo, enorme a ser preenchido, e hoje fez o seu último jogo, foi homenageado tal, no momento dos gols, estava louco para fazer o dele, por muito pouco não fez, mas concordo com o Pedro, abaixo daquele Gerson que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver. E você, Vitor Birner, o que pensa dessa situação envolvendo o Pedro e o puxão de orelha público do Rogério Ceni? Eu acho que o Pedro está incomodado sim com a questão da seleção brasileira. Outro dia o nosso editor, o chefe, o Dimas, comentava comigo, eu não sei se ele chegou a usar essa tela do programa, se usou, peço perdão porque não me lembro agora, quando o Gabigol está à disposição, o Pedro atua pouco, se não me engano, acho que a média era de 12 minutos por partida. E o Pedro tem isso na cabeça, o Gabigol vai voltar da seleção na Copa América e durante a Olimpíada ele estará à disposição do Rogério Ceni. E o Pedro tende a atuar pouco. Se a gente for pensar que o Muniz vem jogando bem, que também merece alguma chance, talvez menos ainda do que atuaria se não tivesse um outro reserva, obviamente abaixo dele, Pedro, à disposição do treinador. Tudo isso parece que está incomodando o jogador, não sei se tem alguma coisa pessoal também. Quando você vê uma reação dessas do Pedro, é uma reação muito atípica, né? Quando o Rogério fala, o Pedro é um menino bonzinho, o Pedro não é um cara de reclamar, o Pedro já esteve melhor que o Gabigol em algumas fases do Flamengo, eu acho o Gabigol mais jogador que o Pedro, mas o Pedro já esteve melhor em alguns momentos, ficou na reserva e não criou problema algum. Então, para mim, essa questão da seleção brasileira está mexendo com o jogador, só que ele vai ter que amadurecer porque assim é a vida, né? A gente é contrariado, as coisas não são como nós queremos, né? Às vezes o nosso patrão, em determinada época de nossa vida, pede que façamos uma função que não é a que mais achamos merecedores, ou às vezes temos a chance, por exemplo, de cobrir um grande evento no jornalismo e achamos que merecemos em algum momento da carreira e não somos enviados para lá. Então, infelizmente, para o Pedro, é assim que a banda toca, e eu espero que ele tenha uma atitude mais madura, que ele entenda que ele se equivocou, né, e que peça desculpas
ao Muniz, no caso que é o jogador que entrar, que explique que não é uma coisa contra ele, se achar melhor ou pior, porque no final das contas todo jogador tem que pensar que ele está ali acima de tudo para preservar o melhor ambiente, a melhor harmonia coletiva possível. Ô Birner, eu estou plenamente de acordo com você e também com o Rogério Ceni, porque parece muito difícil a gente desvincular a insatisfação do Pedro com o que está acontecendo em relação à convocação olímpica, né? É normal que seja assim, é normal que ele fique mais irritado, mais insatisfeito e que ele se sinta no direito até de querer jogar mais, querer jogar o tempo todo, né? É aquele cara que diz, bom, eu não vou para a Olimpíada, então eu vou jogar o tempo todo, eu quero estar os 90 minutos de todas as partidas. Não estou dizendo que ele tem razão em pleitear isso, né? Mas eu acho que assim, tem muito disso. Agora, o que eu acho também que colabora para permitir uma reação de um cara que nem é do feitio dele fazer isso, é o fato de você ter ali antecedentes no próprio Flamengo de outros jogadores que se sentiram na liberdade de agir dessa maneira. Então, até comentei, na época que a gente teve a reação do Gerson, que foi depois da reação do Gabigol. Era legal que a diretoria do Flamengo, né, sem apontar o dedo para X, para Y ou para Z, deixasse muito claro para os caras que não vai mais tolerar isso aí, que não vai mais aceitar esse tipo de reação, que isso não pode virar o padrão no Flamengo. Porque é claro que se um faz e nada acontece, o outro faz e nada acontece, todo mundo vai se sentir no direito de agir dessa maneira. E especificamente no Flamengo, que tem um técnico que está longe de ser uma unanimidade, não é legal, né? Não é uma reação legal, é uma reação ainda mais nociva do que seria com um treinador que é indiscutível, que a torcida ama, que é um cara intocável e tudo mais. Não é o caso do Rogério Ceni. Então, acho que precisa ter uma intervenção também da diretoria com o elenco para deixar claro que esse tipo de ação não vai ser mais tolerada. Aí o que a diretoria vai fazer quando os caras reagirem desse jeito é uma outra história. Mas acho que eles precisam agir, senão daqui a pouco vai ser o Muniz reclamando que foi substituído. Oi, André. Eu estou de pleno acordo. Para responder a pergunta que estava na tela agora há pouco, o Pedro tem motivo para ficar irritado? Sim. Eu consigo entender que ele tem motivo para ficar irritado e eu até... me solidarizo com o incômodo que ele sente. Eu já falei aqui, na última vez que eu estive presente, nós discutimos esse assunto. Eu acho que é absolutamente legítimo, especialmente no caso de um jogador da idade dele, querer estar em uma edição dos Jogos Olímpicos. Eu entendo e aplaudo o desejo, mas como disse o Vitor, a vida nem sempre acontece da maneira como nós gostaríamos. E existem outras decisões a serem tomadas que não estão sob controle dele, principalmente pelo fato dos clubes não serem obrigados a ceder jogadores. Isso tem acontecido aí, né? Em todos os setores do futebol. O Liverpool, me parece, anunciou hoje que não vai ceder jogadores que pudessem ser convocados para jogar os Jogos Olímpicos. E é exatamente o mesmo tipo de postura que o Flamengo adota em relação ao Pedro. Eu consigo entender os dois lados. O desejo do jogador por uma oportunidade que ele não sabe se terá de novo, provavelmente não, e a necessidade do clube. E isso também não dá ao Pedro e a nenhum outro o direito de estabelecer as novas configurações, que foi o que o Jean disse. Ok, eu não vou, mas então eu fico em campo por 90 minutos, eu não serei substituído jamais. Porque essa não é a atribuição de nenhum jogador de futebol. André. Nenhum. Né? Então... Desculpe, André. Não, vai lá. Não, até porque quando o clube conta com um jogador, uma coisa óbvia. Oitava de final da Libertadores. De repente, o Rogério acha que tem que jogar com ele e Gabigol juntos. Ou bate na madeira, toque, 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 o Gabigol pega, sente alguma coisa. Quem é o primeiro a entrar em campo? O Pedro. Como que o treinador e o clube podem prever esse tipo de situação? Claro. São momentos agudos da temporada. Tem o mata-mata de Copa do Brasil, o mata-mata de Libertadores, e o Flamengo é um clube, isso é essencial falar, que cumpre o combinado com seus jogadores no que diz respeito a salários, até onde a gente sabe direitos de imagem, que gastou uma fortuna para contratar o jogador, que fez do Pedro, graças aos méritos do Pedro, mas também ao Flamengo, um jogador maior aqui do que ele era quando saiu, porque ele participa de uma equipe que ganhou o Campeonato Brasileiro, que é candidata a ganhar outros torneios. Então, como não há possibilidade de você ter certeza
de que tudo vai transcorrer bem e que o Pedro vai, por exemplo, jogar pouco, apenas jogar pouco, ele tem que estar à disposição aqui. E, repito, assim é a vida, assim é o trabalhador, assim são os empregos, assim são as grandes remunerações. Você nem sempre faz tudo o que quer. Os grandes executivos de empresas, de multinacionais, às vezes trabalham meses sem descanso, né, para ganharem fortunas, tem que lidar com situações que não gostam. Isso também funciona para o trabalhador que ganha menos, para qualquer função. Às vezes, por exemplo, falta alguém, você vai lá e cobre a falta do outro e você tinha uma outra coisa para fazer, é óbvio, né, uma Olimpíada, mas esse é o anseio do jogador, às vezes você tem o outro, seu anseio, de repente você pode querer mais ir para a praia no final de semana do que o jogador quer ir para a Olimpíada. Eu não estou aqui para medir o desejo de cada um, nem a importância do desejo de pessoa X ou de pessoa Y, e você não pode ir porque o outro teve um problema. É a vida do trabalho. Isso não é. Quando o jogador discute isso nesse tom, eu entendo, como o André, eu entendo a vontade de ir, mas é um pouco de mimo. E isso não é uma coisa do Pedro, isso é muito uma coisa da classe de jogadores de futebol do Brasil. Porque eu acredito, posso estar falando uma bobagem, que formados em outros tipos de sociedade, eles reagem a isso de uma maneira muito mais normal ou muito mais tranquila do que a gente tem visto algumas vezes aqui em nosso futebol. Mas para eu concluir, eu também concordo que isso esteja mexendo com todo mundo, porque coisas diferentes aconteceram, né? A reação do Pedro ao ser substituído é completamente distinta daquilo que é o comportamento dele, e o Rogério até falou sobre isso, e o fato do Rogério ter também sido tão claro, tão transparente numa crítica a um dos seus jogadores. Não que o jogador não mereça a crítica, o comportamento é condenável, é desrespeitoso e não se discute, né? Mas o Rogério não costuma, técnicos de futebol em geral, não costumam fazer isso, se limitam a dizer assunto interno, não gostei, vamos tratar aqui internamente, próxima pergunta. E o Rogério até elaborou em relação ao que ele pensa sobre isso. Neste momento, representando o clube, que está num conflito, entre aspas, com um dos seus jogadores mais importantes. O clube quer o Pedro em campo, enquanto estiverem acontecendo os Jogos Olímpicos e as indisponibilidades do Gabriel Barbosa. Com essa atitude, todos perdem, porque o Pedro não tem tranquilidade, foco, concentração para fazer o trabalho dele e também não joga a Olimpíada. É ruim para todo mundo. O Maurício, nosso fã de esportes, participa. Antes do Pedro, no jogo contra o América, salvo engano, teve revolta de Vitinho e Gerson. O Ceni não estaria perdendo o vestiário? Os nossos colegas até falaram sobre isso também, né? Um precedente que já havia sido aberto, talvez até por isso o Ceni hoje externando o que pensou